Janaína Pascoal. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento o professor Cláudio. Eu gostaria primeiro de fazer um reparo. O princípio do indúbio pro réu não se refere a teses jurídicas. O princípio do indúbio pro réu diz respeito aos fatos. Quando existe dúvida com relação aos fatos, absolve-se. Isso é muito importante que seja explicado. Porque se o princípio do indúbio pro réu se verificasse com relação a teses jurídicas, todas as sentenças do Brasil seriam absolutórias. Veja, porque o advogado sempre vai defender a tese que é mais favorável ao seu cliente e ele está agindo da maneira adequada. Se nós compreendermos que o princípio do indúbio pro réu significa que a tese jurídica, ainda que muito minoritária, mais favorável, sempre tem que prevalecer, ou seja, tem que ser a aplicada necessariamente, todas as sentenças necessariamente serão absolutórias. E nós sabemos que isso não é real, nem no Brasil, nem no mundo. Então, nós só recorreríamos a este princípio se houvesse dúvidas com relação aos fatos. E não há dúvidas com relação aos fatos, porque todas as testemunhas, a própria parte, os documentos mostram que, quando o projeto de lei para alterar a meta de superávit primário foi enviado, havia uma outra meta vigente e, por isso, o projeto foi enviado. E todos sabem que, quando os decretos foram editados, levaram em consideração a meta proposta e não a meta vigente. Não há dúvidas com relação a esses fatos. E esses fatos são proibidos pelo artigo 167 da Constituição Federal. Se a defesa está sustentando uma tese de que isso não constitui crime de responsabilidade, é um direito dever da defesa. Daí a dizer que, com base no princípio do indúbio pro réu, necessariamente a tese deles tem que ser reconhecida, desculpe, isso não tem procedência. Dito isso, professor, eu vou fazer uma pequena ponderação, que eu lembro que eu até cheguei a comentar isso quando o senhor foi ouvido na comissão, e eu enxergo no depoimento do senhor um depoimento muito importante. Por quê? Porque quando o senhor diz que não se recorda na história, de um contingenciamento, traduzindo, de um corte, da ordem de, se eu não me engano, o senhor falou em 11 bilhões na comissão, alguma coisa, 11 ponto alguma coisa. Mas um único decreto de contingenciamento, ou seja, de corte, o senhor se recorda que foi de 9 bilhões. E que na história o senhor não se lembra de nada igual. Eu sei, e o senhor nem tem obrigação nem de concordar com A nem com B, a obrigação do senhor, e o senhor cumpre bem, é falar a verdade. O senhor está, na verdade, mostrando que nós temos razão. Por quê? O que é que nós estamos dizendo desde o princípio desse processo? A presidente Dilma, para garantir a sua reeleição, não fez os cortes que já sabia que eram necessários no ano de 2014. Eu lembro do depoimento do senhor e de uma outra senhora que também era do Ministério da Educação, não me lembro se era a senhora Yara, não tenho certeza absoluta, que o corte, o contingenciamento, ou seja, o corte em 2014, acho que foi de 1 bilhão. Porém, todos sabemos que em 2014 era muito necessário ter sido feito um corte maior. Mas era necessário inflar o FIES, inflar o Ciências Sem Fronteira, inflar todos os programas. Eu não estou falando da sua pessoa, professor, por favor. Estou falando de quem tinha interesse em se reeleger, para angariar votos daquelas pessoas que acreditavam que iriam ter esses programas garantidos. O que aconteceu? Entrou 2015... Aí foi necessário reconhecer o que já se sabia anteriormente. Por isso houve os cortes enormes em 2015. Então, por favor, nunca a acusação imputou qualquer crime a presidente por gastança em 2015. Não. Imputou pelo engodo,
porque a presidente já sabia que era necessário fazer os cortes em 2014, mas isso não seria conveniente no ano eleitoral, e aí a bomba estourou em 2015. Então, a única indagação que eu faço ao senhor é se realmente houve, em 2014, um contingenciamento da ordem de 1 bilhão, se eu não me engano, era esse o número, e em 2015, da ordem de 11 bilhões e alguma coisinha. Depoente com a palavra. Obrigado, doutora Janaína. Os números exatos, doutora Janaína, realmente é isso, é 11 bilhões e 20, né, em 2000, e aí pegando as discricionárias e as obrigatórias, que obrigatórias são... Tem algumas que são obrigatórias, mas não são orçamentariamente obrigatórias. Foram 4 decretos, não é? E isso foi em torno de 11 bi. Só nas discricionárias foi os 10 bi que eu falei, no total 11 bilhões e 20. Veja só, eu não me recordo os números de 2014, mas realmente foi algo em torno disso, né? Em torno disso. Eu só queria ponderar o seguinte, a educação brasileira, ela está em expansão, né? E, evidentemente, ela vai expandir. Se nós observarmos qualquer sistema nosso das universidades federais, está se expandindo, você tem mais estudantes entrando a cada ano e, evidentemente, a formatura não é proporcional enquanto o universo está em expansão. Mais alunos na educação básica. No caso específico do FIES, o sistema ele deve crescer, o FIES, até 2016, 2017, porque o novo FIES, principalmente, que foi 2010, começa 2011, então o estudante vai se formar em 2016. Então é natural que eles vão demandar mais recursos, né? As universidades também se expandindo. Então é natural esse crescimento do orçamento do Ministério da Educação. Ele é um crescimento esperado. Evidentemente, eu não posso falar da necessidade de ajuste no ano A ou B, que não é a minha área, não é? Mas eu entendo que essa expansão demanda sempre cortes maiores. Foi o que aconteceu em 2015. O que eu posso dizer de 2015, esse corte, que realmente foi um dos maiores da história, e eu entendo, e todas as explicações que me eram dadas pelos técnicos com os quais eu conversava da Fazenda e do Planejamento, era por necessidade fiscal. E, evidentemente, eu buscava mais recursos. Então, era uma necessidade fiscal. Eu posso dizer que eles tinham essa preocupação fiscal e, por isso, fizeram o corte. É isso que me era repassado. A necessidade do corte, do ponto de vista fiscal, ela era real porque houve uma maquiagem bilionária no ano anterior. Então, como isso começou a vir à tona, eles foram obrigados a começar a corrigir aos poucos. Daí o termo que o ministro Levi utilizava da necessidade de despedalar, porque os decretos estão diretamente relacionados com as pedaladas. Na medida em que um débito enorme era escondido, se imaginava uma situação, né, em termos de capacidade de manutenção dos programas, muito maior. Quando isso começou a ser pego e houve uma necessidade de diminuir, ou seja, por exemplo, quando pegaram na Caixa Econômica, não tinha mais interesse em continuar com as pedaladas lá, começaram a escriturar. E isso foi mostrando que o superávit que existia, na verdade, era um déficit. E a presidente precisou lançar mão destes decretos, desrespeitando o Congresso Nacional. Quando o senhor prestou depoimento, professor, eu cheguei a comentar com o senhor me disse naquela oportunidade que não tinha tido conhecimento, não sei se agora teve, até volto a fazer essa pergunta. E depois que nós conversamos naquele dia, na audiência, é claro, outras pessoas me escreveram novamente, dizendo que em 2015... receberam a notícia de que teriam perdido, né, o seu FIES, cartinha para começarem a pagar o que achavam que não precisariam pagar, pessoas que estavam no Ciências Sem Fronteiras e foi cortado e tiveram que retornar. Então, assim, as pessoas só perceberam que tinham sido vítimas de um golpe quando já estava no segundo mandato. Então, eu não sei se depois daquela audiência, eventualmente, o senhor pôde fazer algum tipo de apuração sobre esse estado de coisas, porque ainda hoje eu recebo cartas de pessoas que em 2015 começaram a perceber que tinham sido enganadas. Se eventualmente o senhor conseguiu levantar algum dado, eu agradeceria. Professor com a palavra. Pois não, doutora Janaína. Em questão do FIES, eu reitero, o FIES, em 2014 para 2015, ele tinha, eu posso estar errando, viu, doutora, peço desculpas por alguns números, mas em torno de 2.200.000 estudantes no programa, que já estavam no programa. A todos eles estava garantido a renovação, isso do ponto de vista do estudante. Então, todos os estudantes, se todos eles foram renovados, se tem alguma parte residual, eu não sei como é que está agora, mas eu tenho a convicção que o Ministério vai continuar com esse procedimento, não é? Por quê?
Havia, evidentemente, um número pequeno de instituições que estavam dando aumentos abusivos no FIES, porque ele tem uma anestesia, porque o estudante não paga, né, no momento, ele vai pagar para frente. Era um número muito reduzido, a grande maioria muito responsável com o FIES, fazendo aqueles aumentos permitidos. Então, foi feito um estudo exatamente para aprimorar o sistema, para que aqueles aumentos abusivos fosse feita uma renovação condicionada, para que a instituição, então, pudesse explicar, porque em alguns casos era explicável, a instituição investiu em qualidade, então ela explicava, olha, o aumento foi acima de 8,5%, que foi o teto que nós estabelecemos junto com a Fazenda, foi 11%, mas porque eu contratei professores, doutores, eu fiz equipamento, muito bem, está explicado na qualidade. Ela fazia isso. Aquele número residual, que era o número que as instituições faziam de forma abusiva, até para proteger o estudante, não era permitido para a instituição essa renovação, mas o estudante era garantido. Então, eu reitero que essa era a nossa determinação, que estaria garantido a todos eles, e eu tenho a convicção que isso será mantido. Da mesma forma do Ciências Sem Fronteiras, todas as bolsas foram pagas e garantidas. Nós tivemos algum problema pela alta do dólar, esse foi um dos problemas que nós tivemos, né, que nós tivemos uma variação cambial muito alta, mas nós conseguimos pagar e fizemos um acordo com as instituições que recebiam os estudantes para que todos eles recebessem. Então, todas as bolsas estavam em dia, tenho a convicção que vão ficar, agora tem um número pequeno lá fora, essa é a determinação. Qualquer caso, eu reitero, são casos pontuais que devem procurar o FNDE e o Ministério da Educação, que eu tenho certeza que serão resolvidos. Pois não. Está encerrada a sessão.